Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, que acompanha conosco o Evangelho do dia. Hoje, dia 2 de junho, primeira sexta do mês. Nós lembramos aí, do apostolado da oração. A intenção do mês do Santo Padre, o Papa Francisco, para a Igreja, é pela abolição da tortura. Rezemos para que a comunidade internacional se empenhe concretamente na abolição da tortura, garantindo apoio às vítimas e aos seus familiares. Como o Papa Francisco, enche o nosso coração, este homem tem um carinho. É a mesma coisa que Jesus estivesse aqui conosco, cuidando, caminhando de cada um de nós. Ouçamos aí o texto do dia para a nossa meditação, Marcos 11, capítulo 11, versículos de 11 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá, ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que Jesus disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar, mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade eu vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso eu vos digo, tudo que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa, esse texto de Marcos hoje para nós, muita informação. Meu Deus, Jesus que vai ao templo, Jesus que repousa com os discípulos, a gente vê que precisa de tudo isso. Jesus que vai procurar, tem fome, é humano, é homem, é 100% homem, 100% Deus. Vai procurar ali o figo, não encontra. Fala que daí ninguém mais vai comer, de teus frutos. Os discípulos ficam ali de cabelo em pé. Depois chega no templo, vê todo aquele comércio, derruba as mesas dos cambistas, expulsa os vendedores de pomba e
faz ali a profecia, né? O zelo pela a minha casa, pela casa do Senhor me consome. Na minha casa será chamada uma casa de oração para todos. A gente aqui, né, cabe a nós padres a tomar cuidado para não fazer também de nossas igrejas, de nossas festas, comércio. É grave, gravíssimo, né? Porque da mesma forma que a sociedade consumista explora, a gente também pode cair na mesma tentação, né? O cuidado, o zelo pela casa do Senhor. E a gente sabe, né, que aí a gente entra numa questão um pouco delicada, né? Da mesma forma como Jesus entrou, mas não teve medo, né? Falava com autoridade e eles queriam eliminá-lo, mas o povo estava com ele. Hoje também não é diferente, né? Por isso a gente tem que ter aí clareza, prudência, sabedoria para poder conduzir nossas paróquias, as atividades, para não cair aí num comércio, para não fazer da igreja, né, um comércio. Comprem objetos religiosos, compram CDs, compram livros. Hoje não tem mais CD, né? Mas um meio aí de se autopromover. Então, devemos tomar cuidado. Depois, lembra os discípulos ali, a figueira seca, né? E lembra as palavras de Jesus que amaldiçoou. E aí Jesus cobra deles. Tudo que você pedir com fé, ou se tiver fé, se você pedir, vai acontecer. Olha, né? Então, a resposta está aí para você, meu irmão, minha irmã. Se você pede e não recebe, é porque você não pediu com fé. E se você pede e não recebe, é porque também não é para o seu bem, né? A gente tem que entender isto. A gente tem que pedir como Jesus nos ensina, né? A pedir o Espírito Santo, que ele vai nos capacitando, iluminando, para que a gente tenha discernimento das coisas. O Espírito Santo vai encaixando, vai concedendo, vai nos dando tudo aquilo que nós necessitamos. Tem por que a gente ficar aí, né, com essa barganha que eu falava anteriormente. Então, que a gente possa aí, né, se dedicar nesta atenção hoje da palavra para nós, de fazer com fé. E Jesus, não bastando tudo isso, ainda fala, né, que quando a gente for pedir alguma coisa, a gente deve perdoar aqueles que nos ofenderam, que tem algo contra a gente, ou que a gente tenha contra eles, né? Será que nós estamos praticando o perdão? Será que nós somos homens, né, do perdão, da misericórdia? Então fica aí, né, a deixa, o convite para cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.